Olá, gente, estamos aí de volta, mais uma terça-feira de muita alegria e de muita paz no coração, apesar do corona, apesar da Covid, apesar da pandemia, do pandemônio. Estamos aí para trocar ideias sobre assuntos do Brasil e do mundo, à luz do direito, dessa maneira extrovertida, dessa maneira simples, que vem sendo a característica do Entretanto, já fazem quase 20 anos. Eu queria agradecer aos veículos de comunicação que nos repetem para Brasil e mundo esse podcast, que é o podcast mais assistido, com mais acessos, com mais compartilhamentos, como se diz atualmente, da região de Araxá e do Triângulo Mineiro, né? Queria agradecer a Jovem Pan, William Tardelli, Fotojornalismo, Jornal Correio de Araxá, Jornal Araxá.com, Jornal Sudoeste, Rádio Sucesso, é o blog do Sargento Hamilton, que nos reprisam, nos repetem e lançam, através de seus respectivos veículos, esse programa na grande mídia. Agradeço também demais da conta os apoiadores culturais que permitem que se pague a infraestrutura, a logística e a técnica desse programa. Eu costumo dizer que, para os youtubers de plantão, né, eu sou considerado também um youtuber, muito embora me surpreenda ter acabado, até por diletantismo, trabalhando na frente das câmeras, não esperava. O Entretanto era uma coluna de jornal, mas o pessoal crê e acredita que o programa de canal de YouTube, programa de internet, o podcast, é uma coisa de improviso, é uma coisa sem roteiro, sem direção, sem parte técnica. É um rapaz, uma moça, ou um cinquentão, na frente de uma câmera de celular, na frente de um iPhone e toca o barco. E improvisa música, improvisa roteiro, improvisa fala e depois corta se precisar cortar. Não é assim, tem muita coisa técnica na confecção, no registro audiovisual de um programa que procura informar de maneira idônea, né, várias castas sociais do país e povo falante de língua portuguesa de outros países também, porque a internet propicia isso. Você fala para o Brasil, para a sua região, para a sua cidade, para o Brasil e para o mundo. E para isso você precisa ter técnica, uma comissão técnica, né, que a gente tem aqui, que graças a Deus consegue disponibilizar recursos, graças aos apoiadores culturais. Eu, humildemente, estou aqui pela exclusiva honra de poder trocar ideias e comunicar. Eu não recebo um centavo sequer desse programa, mas eu não posso exigir os mesmos dos profissionais, cujo ganha-pão é justamente a parte técnica desse programa. Então, muito obrigado aos apoiadores culturais. Continuem conosco, que esse programa é um sucesso também, graças a vocês. Bem, vamos lá. O chefe da OMS para a Europa, o senhor Hans Kluge, lançou nas redes, lançou na mídia, o comentário de que está vindo uma segunda onda de coronavírus, está vindo uma segunda onda da Covid-19, que vai matar mais gente, que vai dizimar mais gente. Eu não sei o que a OMS ganha com esse alarmismo. Eu acho que a velha característica do ser humano de ser mórbido, desde que se não seja mórbido consigo mesmo. O prazer que ele tem com isso é o mesmo prazer mórbido, discutível, que tem uma pessoa que passa de carro ao lado de um acidente com vítima e diminui para assistir o estrago. Não vai parar, não vai ajudar ninguém, mas quer ver o estrago. Ou seja, quer ver o circo pegando fogo. Bom, é uma espécie, a segunda fase da Covid não é nada disso. Não é que vai haver uma recidiva de Covid. Não é que a pessoa que está com Covid ou esteve com Covid vai pegar de novo. Não é porque os números amainaram, eles vão voltar a recrudescer, eles vão voltar a aumentar. Nada disso. O que ele quis dizer é que regiões ainda pouco afetadas pela Covid, como, por exemplo, ele cita nominalmente a África, né, o vírus vai chegar lá
de maneira mais contundente. Desde que exista movimento humano, vai ter propagação de vírus. Ou seja, se tem gente indo e voltando da África, fazendo a ponte aérea, né? Ásia-África ou Europa-África, vai chegar o vírus no continente africano. E aí Hans Klug tem razão, e lá nós temos um complicador muito grande, que é a questão da falta de recursos, da falta de política sanitária, de hospitais, de respiradores, de UTI, de máscara, de EPI, de profissionais de saúde, né? Regiões da África que dependem do heroísmo dos médicos sem fronteiras. Então, se chegar em peso, realmente, no continente africano, vai dizimar muito mais do que o fez em países desenvolvidos, como Itália, Espanha, Estados Unidos, e em países em desenvolvimento, como o Brasil, etc., né? Isso preocupa realmente. Mas a segunda onda de morte, a segunda onda de contágio do Covid-19, ela não significa que as pessoas infectadas, sintomáticas ou assintomáticas, vão voltar a ter o vírus. Vai haver uma recidiva do vírus. É isso que pareceu para muitos, porque as manchetes em cima da fala do Hans Klug são um pouco dispersivas, né? Não dão ênfase ao que tem que realmente dar ênfase e procuram distorcer a informação para deformar a opinião pública, é o que eu sempre critico aqui nesse espaço. Na verdade é o seguinte, se é vírus, preste atenção. Se eu conversei com cientistas e médicos amigos meus, gente de absoluta confiança. Se é vírus, o contágio imuniza. Fim de papo. Ah, mas tem estudo não sei o quê. Estudo mal feito. É pré-requisito indispensável de ser vírus o contágio imunizar. Ah, não imunizou, então não é vírus. Então tá todo mundo errado. Tá a OMS errado, Ministério da Saúde errado, ONU errado, todos os cientistas do mundo errado. Então não é vírus. Se for vírus, atenção, a contaminação imuniza porque te gera anticorpos, né? O que pode acontecer, isso os profissionais me alertaram, é do vírus sofrer mutação e aquele anticorpos que você gerou quando contaminado esse ano não valer mais para o vírus modificado geneticamente do ano que vem. Mas não no espaço de poucos meses, né? Isso nunca ocorreu na história do mundo. É como a H1N1. A H1N1 surgiu, tinha vírus para ela, né? Tinha antivírus para ela, fizeram a vacina para ela, em poucos meses a vacina estava funcionando, no ano que vem, e de lá para cá, todos os anos, temos que vacinar de novo, porque a cepa gripal da influenza, a cepa gripal da H1N1 vai se transformando. Com o coronavírus, surgida a vacina, e é o segundo ponto que eu queria mencionar para vocês, surgida a vacina vai imunizar também. Então, com a contaminação sintomática ou assintomática, ou com a vacina, se imuniza a população. A imunização de rebanho é importante, a vacina é importante. Ainda que se tenha que trocar vacina todo ano, como é com a influenza, como é com a H1N1, descoberta a vacina, transformá-la em parte para o novo vírus modificado é muito mais simples, é muito mais fácil, é muito mais rápido que criar a vacina do corona que está sendo feita agora. Porque você já vai ter remédio eficaz, digamos assim, para a família coronavírus. Aí, se ele botar um bigode postiço, se ele botar uma peruca, se ele fantasiar de baiana para pular o carnaval, é só você modificar um detalhe ou outro da vacina e estamos imunizados, estamos conversados. Portanto, a segunda onda do coronavírus não significa uma recidiva nos continentes em que ela já está atacando em massa. Significa apenas que destes continentes ela migrará para outros que ainda não foram atacados em massa. Como, por exemplo, o citado
continente africano. De qualquer maneira, gente, com segunda onda, terceira onda, quarta onda, 10ª onda, eu me recuso, e vocês deveriam também se recusar, eu me recuso a entrar em pânico, claro, todos nós temos que tomar cuidado, praticar de uma maneira ou outra um distanciamento social, mas sem entrar em pânico. Pânico nunca foi bom conselheiro. Eu me recuso a entrar em pânico sobre uma doença, por causa de uma doença que vai atingir, na pior dos cenários, na pior das hipóteses, da versão mais pessimista de todas, é uma doença que vai atingir só 1% da população mundial. Então eu me recuso a ficar com medo por causa disso. Vamos tocar o barco, vamos tomar cuidado, mas não dá para esse apavoramento todo, muito menos distorcendo informações aí sobre frases por si só, né, mal escolhidas dos dirigentes da OMS, ok? Entrando um pouquinho na questão brasileira, até hoje repercute negativamente a frase é o trecho da decisão, do despacho do decano do STF, da nossa mais alta Suprema Corte de Justiça, o ministro Celso de Mello, que ao determinar as oitivas dos ministros generais, são 3, determinou que eles venham sob pena de condução debaixo de vara. Frase desnecessária, malquista e mal recebida até pelos colegas de corte do ministro Celso de Mello, uma decisão esbaforida em linguagem grosseira que não caberia nos autos de um processo tão rumoroso, que não caberia na biografia até então tão brilhante do decano ministro Celso de Mello. Ele inclusive, acirrou ânimos com o Congresso Nacional, acirrou ânimos já bastante aguçados com a presidência da República e fez uma coisa desnecessária. Não é papel de magistrado jogar gasolina em fogueira, eu já falei isso. Na minha profissão, eu como juiz de direito, há 22 anos, eu procuro tratar todos com urbanidade, decência, educação, do mais humilde ao mais graúdo, e isso não é vantagem, isso não é mérito meu, isso é obrigação. O Poder Judiciário é um poder que tem que ter têmpera de aço, para não pegar a pilha, para não entrar no nervosismo das partes, para não entrar na retórica de fim de mundo das partes que estão em litígio, para não se deixar levar pela onda, pela adrenalina da contenda do processo do litígio, da briga judicial em si. O juiz, neste ponto, ele é um moderador. Você não pode, portanto, piorar diplomaticamente uma situação já por si só deteriorada, que é o convívio entre os 3 poderes da República, sob a égide da presidência de Jair Bolsonaro, pegar esse convívio já deteriorado, esse convívio que deveria ser harmônico à luz da Constituição Federal, que atualmente tá cheio de melindres e rancores, e piorá-lo mais ainda através da sua caneta. Para quem não sabe, a condução coercitiva, que é o que o Celso de Mello traduziu, condução sob vara, é um termo arcaico, hoje se diz condução coercitiva, ela é determinada para quando o réu ou a testemunha é intimada pessoalmente e não comparece, injustificadamente. Aí ela é conduzida por oficial de justiça. Isso chama condução sob vara, né? O ministro Celso está ameaçando conduzir sob vara, conduzir coercitivamente partes, testemunhas de um inquérito policial. Não são nem réus, não. Testemunhas de um inquérito policial que não foram sequer intimadas. Ou seja, conduzi-la sob vara, à luz da nova lei de abuso de autoridade, seria abuso de autoridade. É mais ou menos o que o ministro Moro, hoje ex-ministro Moro, hoje ex-tudo Moro, fez quando juiz de direito com o ex-presidente Lula. Conduziu sob vara para depor, gerando todo um clamor público, né?
de seus seguidores, seus séquitos, seus militantes. Por quê? Porque Lula não tinha sido intimado. Nenhum oficial de justiça bateu na porta de Lula. Lula não poderia ter sido conduzido coercitivamente. Mas foi. E de maneira, não digo ilegal, porque na época não havia essa nova versão, essa nova redação da lei de abuso de autoridade. Então essa questão da condução indevida, de testemunha, ou de réu, ou de parte, para depor, condução coercitiva indevida, conduzir sob vara sem poder fazê-lo, ainda era uma coisa que a gente diz na penumbra da interpretação dos tribunais. Pode ser que num caso o tribunal entenda que houve abuso de autoridade, pode ser que no outro caso o tribunal entenda que não houve abuso de autoridade. Na época havia uma vacácio, uma ausência legislativa, uma ausência legal sobre a matéria, que hoje não há. Hoje, a condução coercitiva, a condução sob vara, é considerado crime de abuso de autoridade quando desmotivada. E não havia motivo algum, motivação alguma, para pegar 3 generais, 2 da reserva e 1 da ativa, os 3 ministros, os 3 também idosos, né, velhinhos, anciões, e ameaçá-los de condução sob vara. No calor da contenda a gente esquece que todo mundo tem pai, tem mãe, tem avó, tem esposa, tem filho, tem neto, né? Tá denegrindo a imagem de pessoas que são simplesmente testemunhas de um inquérito policial. Indevido, tá? Não deveria. Se perdeu uma grande oportunidade de agir com justiça, mas com precaução, com coerência, né? De maneira urbana e cortês. Se perdeu e se deslustrou a bela imagem, graças a Deus muito pouco, mas é um demérito, não deixa de ser, deslustrou a bela imagem do nosso ministro decano do STF, ministro Celso de Mello. É claro que falar em diplomacia não é falar no governo Jair Bolsonaro, que não tem sido diplomático, tem, em grande parte, criado animosidade com outros poderes da República. Mas aqui eu vou lembrar de uma frase do maior capixaba de todos os tempos, Roberto Carlos. Um erro não justifica o outro, né? Não é porque o séquito do presidente da República, vez ou outra, se manifesta de maneira destemperada, que eu posso permitir a que outros poderes, antes tão impessoais, antes tão técnicos, também o façam. Eu não posso, por causa dos destemperos do presidente da República, justificar que um ministro do Supremo, com 30 anos de STF ou mais, já viu passar por Brasília 5 diferentes presidentes da República, eu não posso permitir, não posso tolerar, não posso aceitar e nem deixar de criticar uma atitude destemperada dessa magnitude. Bom, Nelson Teich saiu, Teich, e não se colocou ninguém no lugar dele. Regina Duarte ameaçou sair. Bolsonaro resgatou-a das profundezas da incerteza, se vocês querem falar bonito. Agora tem um zum, de que Paulo Guedes está para sair, o superministro da Economia, e os setores da economia estão insatisfeitos com isso, estão preocupados com isso. Entendem eles que se Paulo Guedes sai, aí que a vaca vai para o brejo mesmo, né? Bom, Nelson Teich sair sempre foi fraquíssimo, não era obedecido, não era seguido e novamente entrava em confronto com o chefe. Para você ter um ministro da Saúde que você não ouve, que você não segue e que não te ajuda, realmente não precisa de Ministério da Saúde. Nós estamos gastando dinheiro do contribuinte, gastando dinheiro do povo brasileiro à toa, estamos desperdiçando dinheiro do povo brasileiro, dinheiro público. Porque ter um ministro da Saúde com cargo decorativo é melhor não tê-lo. Teria sido muito mais fácil para o governo Bolsonaro, lá atrás, por ocasião do início do sacrifício italiano, porque a Itália se sacrificou, e esse sacrifício de 40 mil mortes, 50 mil mortes, era para acordar o resto do mundo.
A Itália brincou com a Covid e começou a morrer gente lá, à torto e à direita. A Lombardia, a minha querida Lombardia, virou um cenário de filme de terror. Era para a Itália ter nos acordado para uma série de coisas. E acordou grande parte do mundo, mas no Brasil não acordou, né? Por exemplo, a questão de EPI, do tempo de permanência em leito de UTI do paciente da Covid, né? A balela de que só idoso que pega. O paciente número 1 italiano, o Matteo, ficou 23 dias de coma induzido entubado. O Matheus, o paciente 1 italiano, tinha 38 anos, eu já falei isso aqui. Durante o seu período de coma, o pai dele morreu de Covid. E a mulher dele descobriu que estava grávida dele. Quer dizer, ele acordou, o mundo era outro. Ele ia ser pai e tinha perdido o pai. Um monte de gente que eu conheço, que reside lá, perdeu 2, 3, 4 pessoas, vizinhos, parentes, amigos. Dizimou gente. No interior da Itália, teve populações profundamente afetadas pela Covid-19. Isso era para mostrar para o resto do mundo que precisava investir em EPI, que precisava investir em leito de UTI, precisava investir em pessoal médico, pessoal enfermagem. Nada disso foi feito. Não no Brasil, em inúmeros outros países do mundo que estão tendo o mesmo problema. Eu vou tirar disso, a Itália, evidente, foi o abre-alas da crise, né? A China é outro mundo, não vou falar de chinês aqui hoje não. Eu vou tirar desse caldeirão das medidas parciais, das medidas não satisfatórias e insuficientes. Eu vou tirar o que fez a Alemanha, o que a Dinamarca e a Noruega fizeram. Elas souberam ver o exemplo italiano. Elas souberam ver o exemplo italiano. Nós, Brasil, o Mandetta estava lá jogando simpatia para repórter. Não tinha ninguém olhando hospital de campanha, não tinha ninguém olhando respirador, não tinha ninguém olhando falta de médico, não tinha ninguém olhando falta de EPI, não tinha ninguém olhando falta de enfermeiro. Deixaram para os estados. Por quê? O governo federal, lá no início, tinha que ter bolado com o ministro da Saúde. Vamos sentar com os governadores. Vamos traçar uma estratégia única. Vamos traçar uma estratégia única. Vamos trabalhar todo mundo junto. É claro, vou ouvir vocês, governadores. É claro, tem a peculiaridade de cada região, tem a peculiaridade de cada estado. A coisa tem que ser resolvida de maneira casuística, conforme cada região, conforme cada estado. Mas vamos resolver junto. E o presidente tinha a faca e o queijo na mão, que é a ajuda financeira. Eu só vou ajudar financeiramente quem seguir essa cartilha aqui que nós estamos aprovando, nós com a ajuda do governo dos estados. Ao invés disso, se optou pela pior política possível, que é a política do enfrentamento. Ou seja, criamos uma crise política dentro de uma crise sanitária que também se transformou numa crise econômica. Péssimo por todos os aspectos. O brasileiro está sofrendo disso agora. Nós não sabemos o que é pior, que é uma crise dentro da outra. Igual aquela boneca russa, uma boneca dentro da outra. Esqueci o nome, Marioshka. Acho que é Marioshka. Nesse quadro aí, cair o Paulo Guedes, que é aquele ministro que vocês se lembram, que falou que o dólar alto é bom, nunca foi, em todas as perspectivas que você imaginar, nunca foi. É ruim o dólar baixo através de um câmbio mascarado, através de um câmbio induzido, maquiado e forçado pelos governos. Ou seja, você fingir que a sua moeda é forte, como já se fez no Brasil, né? Isso é sempre ruim, porque vem em efeito cascata o rebite, vem em efeito cascata, o tiro sai pelo pé. Eu tô querendo lembrar aqui o nome, quando você atira, o ricochete. O ricochete é profundo. Você está contendo falsamente a economia para empatar com o dólar a sua moeda. Quando você não consegue mais, como o governo Dilma tentou com a gasolina,
Quando surgem aumentos impossíveis de se reverter, impossíveis de se conter, quando esses aumentos surgem, eles estuporam, eles explodem. Pum! E a sua economia, o seu câmbio, a sua moeda vai para o beleléu. É ruim conter falsamente a moeda ou forçar o incremento falso da moeda. Ou seja, dissuadir o mercado financeiro, convencer o mercado financeiro, simulando o poder de compra da moeda nacional. Isso não é aconselhável para baixo ou para cima, ou para tornar forte ou para fragilizar artificialmente a moeda. Mas em qualquer contexto, o dólar alto como está, chegou a quase R$6, o dólar alto como está é ruim para todas as classes sociais, não só para as empregadas domésticas, que o senhor ministro Paulo Guedes quis evitar que vão à Disney com o aumento do câmbio do dólar, né? Em uma hora ele disse isso. Me decepcionei muito com Paulo Guedes. Tem uma retórica de professor de faculdade, é um cara que é muito bom para a iniciativa privada, mas como ministro da Economia, eu acho, sinceramente, hoje, que ele só atrapalha. Agora tem que saber quem vem para o lugar dele. Eu sou adepto, por exemplo, apesar de não ter simpatia política alguma por esse ou por aquele partido, eu sou aqui apenas um analista, um crítico das coisas da política à luz do direito, mas eu acredito que a melhor equipe econômica dos últimos tempos que nós tivemos foi a equipe do Tucanato, de FHC, Gustavo Krause, Armínio Fraga, Henrique Meirelles, etc, etc, etc. Pedro Malan, né? Esse pessoal do Plano Real, Gustavo Franco, esse pessoal que precisava voltar, mesmo assim, a médio prazo para consertar. Porque da maneira como está a nossa economia, como ela está esculhambada, tem gente aí com saudade do governo Lula. Pelo menos do governo Lula o brasileiro tinha poder de compra. Tem que acabar com isso. Paulo Guedes, ele não vai mudar o entendimento dele, ele é cabeçudo igual o técnico de time de futebol, igual o técnico de seleção brasileira. Acho que a saída dele é bem-vinda, mesmo nesse momento de crise, para o governo Bolsonaro. Ao contrário do que o mercado financeiro possa entender. Falar em governo Bolsonaro, tem uma medida do Ministério Público Federal querendo que se esclareça sobre a lei de armas. Aí eu vou contar para vocês a historinha. Uma das plataformas de campanha do governo Bolsonaro foi modificar a nossa lei de armas para aumentar o acesso do brasileiro como uma arma registrada, regulamentada, mediante severos critérios de capacitação do atirador, enfim, mediante pesquisa da vida pregressa do atirador, através de testes psicotécnicos, ou seja, um mecanismo mais sério do que habilitar como motorista de veículos, de automotores, né? Era um anseio da sociedade, já exposto num plebiscito de 2006. Lá em 2006, a sociedade já tinha dito sim às armas de fogo, sim ao acesso mais rápido, mais fácil, mais desburocratizado às armas de fogo. Como o Congresso Nacional fez ouvidos de mercador a essa necessidade, a esse anseio, inclusive já exposto em um referendo, um plebiscito, melhor dizendo, nada foi feito. Bolsonaro prometeu na campanha, tomou posse e editou um decreto de armas, facilitando esse acesso ao armamento de fogo e atendendo assim ao anseio de seu eleitorado, que é um anseio quase que de toda a população brasileira hoje. Só que se questionou nos meandros do poder, nos bastidores do Congresso, do próprio STF, se questionou a constitucionalidade de um decreto que estaria modificando lei federal e que a prerrogativa para legislar é exclusiva, a competência para legislar é exclusiva do Congresso Nacional. Que bom que para o Bolsonaro ele está usurpando função legislativa, para o Supremo, quando diz que homofobia é crime, não é. Ele, Supremo, não está usurpando função legislativa. Esse país de meu Deus precisa ser reexplicado.
Não é a luz do direito, não. É a luz da psiquiatria, tem hora que eu acho. Mas, enfim, voltando à vaca fria. A lei de armas não poderia ser alterada por um decreto do presidente, só por uma nova lei. Sabedor de que o seu decreto de armas iria para o espaço, questionado na Câmara, questionado no Senado, questionado no STF, Bolsonaro retira a validade do decreto, mata, entre aspas, o decreto. O que acontece? Entre a entrada em vigor do decreto e o momento em que Bolsonaro o revoga, esse decreto valeu, gerou efeitos, gerou direitos e gerou deveres. É a vacácio da existência do decreto. E o Ministério Público Federal quer saber o que fazer com esse período de tempo, o que fazer com os direitos e deveres concedidos à população durante esse período aí de 2, 3 meses. Ou seja, é necessário que o Congresso finalmente arregace as mangas e se debruce sobre uma nova lei de armas. É isso que o Ministério Público está tentando fazer através de ação própria, uma ação de injunção, para forçar o Congresso a deliberar sobre uma nova lei de armas, que albergue, em parte, os anseios da população, contemplados no decreto de Bolsonaro, mas que contém algumas rédeas e contrapesos a este anseio, conforme do perfil do nosso Congresso bicameral ser bastante conservador com relação a isso de franquear o acesso a armamento de fogo por parte da grande população brasileira. Ou seja, devemos ter uma nova legislação híbrida, nem tanto lá, nem tanto cá. Nem liberou geral, nem permanece como está, arma de fogo restrita, arma de fogo cara, arma de fogo de acesso a poucos. Há uma tendência de popularizar o acesso a esse armamento por parte do Congresso Nacional, mas tem que sair dessa sua inércia legislativa e produzir a lei, e produzir uma nova lei de armas, ok? Bom, do Brasil para Minas Gerais, parece que o governo estadual, o governo Romeu Zema, a partir do mês que entra, não vai aguentar mais pagar o salário dos servidores públicos. E aí, estamos falando dos altos salários, os supostamente altos salários dos caras do topo da pirâmide. Estou falando aí de deputado, estou falando aí de desembargador, de juiz, de promotor, de procurador de justiça, de policiais. E é claro que se o governo mineiro não suporta pagar o salário lá do topo, também vai ter problemas para pagar o salário na base da pirâmide. Professora, gari, servidor da saúde, enfim, vai ter problema generalizado para pagar o funcionalismo público. A questão é matemática. O governo mineiro gasta aproximadamente 2 bilhões de reais por mês, vou repetir, 2 bilhões de reais por mês para manter o poder executivo, com todos os seus funcionários e gastos. E gasta aproximadamente um pouquinho mais que isso, 3 bilhões e pouquinho, para manter os gastos através de repasse de duodécimos, que é uma fração da receita de tributos do governo. Ou seja, o Estado arrecada tributos. 2/10 do que arrecada vai para o Poder Judiciário. 2/10 do que arrecada vai para o Ministério Público. 2/10 do que arrecada vai para o Poder Legislativo. Tá ok? Esse duodécimo repassado faz jus a uma despesa integrada. Vamos integrar para fazer a conta. Se você somar Poder Judiciário, Poder Legislativo, Assembleia e Ministério Público, o gasto é de aproximadamente 3 bi. 3 bi. Tá? Então nós temos 2 bi, vamos acompanhar o meu raciocínio. 2 bi e pouquinho do Poder Executivo, 3 bi do Legislativo, Judiciário e Ministério Público. Essa despesa mensal, 5 bi, fora os extras, né? Bom, com a pandemia, as indústrias, o comércio, atividades econômicas em geral, pararam de arrecadar tributo.
pararam de arrecadar tributo. Então houve uma queda de receita tributária do governo estadual. Então o governo estadual hoje está arrecadando 1,7 bi. 1,7 bi por mês. Ó, 1,7 bi para pagar 5 bi não dá. E o problema não é deixar de pagar os altos servidores com salários mais vultosos. Eu não acho esse o perigo real. Porque quem tem um salário maior, melhor, né, tem condição de entrar no cheque especial, de vender um bem, de pegar dinheiro emprestado, de entrar e sair do juro do cartão de crédito. O cara consegue. Agora, o grande problema para mim é parar de pagar professor, é parar de pagar o pessoal da saúde, parar de pagar a limpeza urbana. Esse pessoal que tem um salário pequeno, né? Esse pessoal não tem como tirar do ombro e pôr no outro. Não tem como pagar as suas contas. Isso é grave. Isso é grave. É um problema sério. Mas o nosso governador do estado de Minas Gerais já demonstrou outras vezes que ele consegue tirar leite de pedra. O governador Romeu Zema não teve vida fácil até aqui no governo do estado de Minas Gerais. Lidou como lida com a Assembleia Legislativa, que lhe é belicosa, por interesses que nós vamos entrar nisso em programas aí para frente. Uma Assembleia que 60% lhe é belicosa, lhe é hostil, teve que lidar, recém-tomada a posse, recém-empossado, teve que lidar com a tragédia de Brumadinho, jogou holofotes de problemas e soluções e um estado de calamidade pública para cima dele, ok? E agora está tendo de lidar com a pandemia do Covid-19. Detalhe, isso tudo sem dinheiro. Isso tudo sem dinheiro. Sem reservas. A reserva do governo do estado, eu vou me permitir o trocadilho inevitável, a reserva está na reserva. Por isso eu falo, Romeu Zema está dando lição para o Brasil de governança no combate à Covid-19. Minas Gerais está de parabéns. O governo está de parabéns. Romeu Zema está de parabéns pela maneira como conduz o estado de Minas Gerais nessa crise da pandemia. É o país que melhor está se desdobrando nessa crise, é Minas Gerais. Guardar as devidas proporções com outros países, com os estados mais remotos, com população bem menor, com importância bem menos contundente dentro da política, dentro da economia, dentro do cenário político-social brasileiro. Minas Gerais de parabéns, sem dinheiro, contendo a pandemia. Sem dinheiro, comprando e pagando respirador por preço justo. Sem dinheiro e sem deixar as unidades de saúde desprovidas de EPIs. Sem dinheiro e sem faltar médico, sem faltar enfermeiro. É capaz, é muito capaz que o governador tire mais esse coelho da cartola e que consiga pagar os salários do funcionalismo. Embora o número não minta, né? Mas vamos ver o dia de amanhã. Estamos na mão de uma pessoa acostumada com crise. Se não era acostumada, ficou acostumada depois de assumir o governo do estado de Minas Gerais, tá bom? Agradeço a todos. Até terça que vem. Força na quarentena, galera. Até a próxima.